Vicente, né? No caso ele. E a Brenda, nossa querida adquirente aí, é chamada de evicta. Então, cuidado. Alienante sou eu, evictor é ele, evicto é quem perde o bem. Entenderam aí a dinâmica do que está acontecendo? Alguém ficou para trás aí ou já ainda continua acompanhando? Ficou para trás? Igual você que eu dei de exemplo, que triste. Olhou? Então vamos lá. Vamos começar de novo. O que nós estamos falando é que o alienante, o vendedor de bens, né, deve garantir, né, a posse e a continuidade da propriedade do adquirente. Então, se você comprou um bem meu, você deve garantir que aquele bem, ou melhor, se você comprou um bem meu, eu devo garantir que aquele bem está livre de ônus, está livre de execuções por dívida, enfim. Não é à toa que você tira uma série de certidões negativas quando você faz a compra e venda de um imóvel, não é? Mas vamos imaginar que ocorra exatamente isso. Eu te vendi um determinado bem, só que alguém vai a juízo dizer que aquele bem que foi transmitido para você pertence ao autor dessa ação reivindicatória. Ele vai dizer que eu não poderia ter vendido para você porque o bem era dele. Ok? Nesses casos, a decisão judicial que defende o pedido dele, portanto atribui a propriedade do bem a ele, fará com que você sofra a perda do bem que você adquiriu. Entendeu? Ok? E nesse caso já estaria a indagação. Você fica no prejuízo? Ou eu devo garantir-lhe algum tipo de satisfação em função de você ter perdido a coisa que comprou de mim? Nós vamos ver que, em regra, eu devo garantir a você algum tipo de satisfação. O bem eu não posso, porque o bem é dele. Agora, algum tipo de ressarcimento, como a devolução do preço, indenização por benfeitorias, frutos, alguma coisa assim, pode ser que eu tenha que te conceder, né? Tá? Isso chama evicção. A evicção é interessante, que embora seja uma garantia, ela pode ser até afastada por ato de vontade, né? A negociação que fora feita no nosso contrato, né, compra e venda, pode prever alterações nos direitos que decorrem da evicção, podendo inclusive afastá-la, tá? No espaço que a lei permite as partes negociar. Por quê? Porque às vezes você compra um bem, você sabe que aquele bem corre um certo risco, né, de ser tomado de você. A gente sabe que algumas operações aí, a propriedade é questionável, é precária ali, né? Aí o adquirente pode eventualmente ter feito o negócio já sabendo desses riscos e tê-los assumido. Às vezes isso vai ter um reflexo significativo no preço. Você vai falar assim, olha, tudo bem, amanhã eu posso até ser privado da propriedade, alguém pode vir tomar esse bem de mim, então eu vou pagar bem baratinho, né? Porque se der tudo certo, ótimo, eu vou ficar com o bem, mas se eu perder, então isso pode ser negociado. Vamos ver em que termos que pode ocorrer as negociações em torno da evicção. Então, primeiro, a evicção não é um problema da coisa, é um problema na relação jurídica. A gente costuma falar que é um vício de direito, não um vício material, né? Um vício que tenha recaído sobre o bem. Vamos lá. Artigo 450. Depois a gente vê esse 448 e 449. Vamos aí aos efeitos ou direitos que decorrem da evicção. Salvo estipulação em contrário, essa parte está exatamente para reforçar que as partes podem, a compra e venda, ter negociado os direitos que decorrem da compra e venda, mas salvo estipulação em contrário, o evicto, quem que é o evicto? Quem comprou e agora perdeu o bem. Então, o evicto é quem adquire a coisa viciada e depois acaba perdendo em função da ação promovida pelo reivindicante, que é o evictor. Lembra sempre que eu te falei, o ante, assim, fica imprativo o ato. O fato aqui é de promover a ação reivindicando a propriedade da coisa. Então, salvo a estipulação em contrário, o evicto tem direito. O que é a primeira consequência natural da perda da coisa? Vamos lá, vamos raciocinar. Pegar o dinheiro que eu paguei de volta. Não é? Você
pagou 600 mil na casa, você quer o dinheiro de volta. Então, o código coloca que o evicto tem direito, além da restituição integral dos preços, enfim, dos valores que pagou, ao seguinte: indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir para o evictor. Indenização pelas despesas do contrato, perdas e danos, né, prejuízos que decorrerem aí da evicção, ressarcimento pelas custas, pelos honorários. O que você percebe facilmente no artigo 450 é que a intenção do legislador é levar o evicto ao status quo ante, ou seja, apagar, né, do mundo os efeitos que aquele contrato viciado gerou. Então eu paguei 600 mil para casa, eu tive que pagar IPI, eu tive que pagar aquilo outro, cartório, não sei o que lá. Tudo isso vai ser ressarcido aí pelaquela pessoa que vendeu o bem, que é o evictor, que é o alienante. Ok? Desde que, evidentemente, nós não estejamos diante das regras do 448 e 449, que podem alterar, conforme a previsão do próprio artigo 450, porque ele começa exatamente dizendo, salvo estipulação em contrário. Aí vem uma mais-valia, né? No parágrafo único, falando que o preço da evicção, e daqui a pouco nós vamos ver que a evicção pode ser parcial, tá? Parcial é quando o evictor consegue provar em juízo que ele tem direito a parte daquele bem que foi alienado, vendido a ser uma fazenda. Só que eu consigo demonstrar numa ação demarcatória ali que parte do que eu vendi não era meu. E aí eu consigo, né? A pessoa consegue, do evictor, tomar um pedaço daquilo que foi alienado por outro, né? Então, o preço, seja na evicção total ou parcial, será o valor da coisa na época em que se enriqueceu, né? Na época em que efetivamente foi deferida a ação, sendo proporcional ao despacho sofrido no caso da evicção parcial. Isso aqui para fazer com que o evictor recupere os valores que ele perdeu, né? Imaginemos, por exemplo, que quando foi feita a negociação, há uns 5 anos, né, tinha um preço a casa, agora ela tem um outro preço. Se eu te pagasse os preços antigos, eu deixava de considerar essas alterações e, portanto, faria com que o alienante, que é quem, na maioria das vezes, agiu dolosamente alienando o bem que não lhe pertencia, tivesse um resultado econômico aí com essa comprimento, o que não seria justo, né? Então, para que haja o ressarcimento integral do evicto, é feito pelo maior preço, não o preço do tempo em que a coisa se enriqueceu. Bom, o 451 fala que subsiste para o alienante a obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. A coisa pode, eventualmente, ter sofrido uma depreciação, né? E aí ficaria a questão dos ressarcimentos. Será que por ter sofrido uma deterioração, eu não tenho que ressarcir? Tenho que ressarcir da mesma forma, a não ser que houve essa depreciação dolosamente, causada dolosamente pelo adquirente. Lembre que você só vai entender esses artigos se você entender as pessoas que estão envolvidas na operação. Adquirente é quem? O evicto. Aquele que comprou o bem e agora tem direito a ser ressarcido em função da evicção, de ter sofrido a perda do bem. A discussão aqui é, tudo bem, eu vou ter que te indenizar, mas o bem que você está me apresentando agora, ele está deteriorado se comparado com o bem quando eu te vendi. Isso faz com que eu não tenha que te indenizar? Não, tem que indenizar da mesma forma. Ah, mas ele está todo deteriorado porque você dolosamente o deteriorou. Não interessa mesmo? Quer dizer, aí sim, nesse caso, para considerar a má-fé do adquirente, a lei fala da isenção dessa indenização. Então, daí os direitos que decorrem da evicção. Basicamente, a do evicto ser ressarcido com o que desprendeu para efetuar aquela comprimenda, afinal de contas, ele está sendo retirado da propriedade da coisa. Pode esquecer isso não, tá? O evicto é quem adquiriu a coisa
compra e venda, nós estamos estudando isso à luz da compra e venda. Na compra e venda, ele é o comprador. Não é? Só que não é um qualquer comprador, é um comprador que agora vai perder aquilo que comprou, porque deu uma decisão que disse que aquilo que ele comprou não pode continuar com ele, porque quem vendeu não era dono. Aí ele vai ter que devolver para o dono, não vai? Em vez de não devolver para quem ele vendeu, no processo para quem é o efetivamente dono. Só que olha só, eu te paguei 600 mil e entreguei o bem para outra pessoa que com zero, sem bem, sem nada. Você que me vendeu vai pegar aquele dinheiro que eu paguei e me devolver, mais essas despesas e tudo mais que você acabou de ver. Quem vai entrar com a ação de evicção? Você vai ver, você quer ver o seguinte, o que está dando esse nó na sua cabeça? É que você não sabe quase nada de processo ainda, está começando a estudar o processo agora. O que você vai ver, pode ter até uma ação autônoma de evicção, mas normalmente não vai ter essa ação. O que vai ter é uma denunciação da lide. Entendeu? Você vai resolver isso dentro do próprio processo. Tá? Okay? E como é que está? Quer saber, dentro da explicação de ordem processual, parece que eu estou... Para de fazer minha matéria para falar de matéria dos outros, mas vem cá. Vamos pegar as 3 pessoas aqui, daqui para frente serão só essas que exemplificaram a evicção, ok? Você me vende um bem, ok? Eu estou todo feliz com o bem lá em casa, só que aí vem uma decisão judicial que fala que eu tenho que entregar esse bem para a Brenda, porque a Brenda que é a dona. A Brenda promoveu uma ação reivindicatória, dizendo que é dona de um bem, ok? Contra mim. Porque afinal de contas sou eu que estou com o bem, não sou o comprador que está comigo. Como é que vai resolver a evicção? Não é sim uma ação, é um direito. Direito que eu terei de resolver o meu lado. Eu vou te chamar, através da denunciação da lide, para o processo. Porque quando eu entregar o bem para a Brenda, a mesma sentença que me obrigar tanto me considerará, me dará os direitos que eu acabei de falar em relação a você. Entendeu? Agora, se eu não denunciar a lide, se eu simplesmente entregar para a Brenda, eu promover uma ação de evicção autônoma contra você. Isso eu chamo lá com as medidas de processo. Tá bom? Vamos lá, de nada. Agora, o que eu falei? O que eu falei, senhores? O que eu falei? A lei concedeu um grande espaço para a autonomia da vontade, permitindo, portanto, que fossem negociados, no momento em que foi feita a compra e venda, os direitos que poderiam decorrer da evicção. Em que sentido? Olha o que está aí no 448. Atente-se para os 2 artigos, porque eles caem muito nas provas. Evicção é figura, assim, garantida da sua prova, tá? Podem as partes, quais partes? As que estão fazendo a compra e venda. Por isso que eu fiz questão de trazer evicção para cá, bater a compra e venda. Você entender que parte? A parte desse contrato oneroso aí, né? Vou até, se me permitem, ler o 447, pode se deixar para trás, né? Nos contratos onerosos, aqueles que têm obrigação de ambas as partes, aqueles que têm, né, vantagens patrimoniais de ambas as partes, o alienante, quem está vendendo, vai responder pela evicção. Não foi você que vendeu? Esse artigo está falando que se eu perder o bem para a Brenda, você vai responder por esse fenômeno que é a evicção. Ok? Então, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. E aí vem falando, isso é uma regra nova, não tinha no código anterior, que subsiste a garantia que você, alienante, tem que me dar, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Tá? Asta pública é uma forma de execução de bens, tá? Se eu tiver adquirido em asta pública. Precisa se preocupar com essa questão da asta aí, por enquanto, não, só vai te confundir a cabeça. Fato é que qualquer compra e venda, mesmo que tenha sido feita em situações como essa, de leilão ou asta pública, você, alienante, responde no caso de eu sofrer a evicção. Aí vem o 448 e fala o seguinte: podem as partes, por cláusula expressa no contrato de compra e venda, então, colega, quando nós negociamos esse bem por 600 mil, eu posso, junto com você, numa cláusula expressa, fazer o quê?
reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. O que é reforçar? É falar que, por exemplo, se eu perder aquele bem que eu estou comprando, você, além de arcar com as consequências que já estão aqui na lei, você arcará com quaisquer outras que nós tenhamos estabelecido. Por exemplo, eu posso falar que, no lugar de você me pagar o valor, me devolver o valor, você vai me pagar mais 50%. Ok? Eu estou pagando 600 mil para a casa, mas se eu perder a casa, você vai me dar 900 mil. Não. O que está no 451 já é um conceituado, lógico, uma consequência legal do que ocorre no caso de haver evicção. O que o 448 está falando é que as partes podem, por previsão expressa no contrato de compra e venda, mexer no 450 e 451, aumentando as garantias, ou diminuindo-as, ou até mesmo excluindo a garantia. Então, eu estou trabalhando as três hipóteses. Reforçar a garantia. O que é reforçar a garantia? Por exemplo, impor a devolução em dobro. Devolução do valor que eu paguei. Eu estou aumentando a garantia, não estou? O que é diminuir? Exatamente. Mexer de maneira tal que, se ocorrer a evicção, eu não vou ser ressarcido totalmente como consta o artigo 450. Por exemplo, de novo, posso falar que o ressarcimento vai ficar aquém do valor que eu paguei. Ok? Eu te paguei 600 mil, se houver evicção, você me indeniza 400. Posso também. Já? E aí você tem que tomar cuidado só com um ponto. A lei fala no artigo 448 que pode, inclusive, haver a exclusão da responsabilidade pela evicção. O que é exclusão da responsabilidade pela evicção? Comprei a casa dele. Se amanhã uma decisão judicial atribuir essa casa a terceiros e eu tiver que entregá-la para o terceiro, você não me indeniza. Posso fazer isso? Posso. Só que você tem que ter cuidado. Olha o que está dito sobre a cláusula de irresponsabilidade no artigo 449. Não obstante, a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, veja bem, para que fique exonerado de restituir o preço. Ok? Não obstante a cláusula que prevê isso, que exclui a garantia contra a evicção, se ocorrer efetivamente a evicção, ou seja, se uma decisão judicial ou administrativa falar que eu tenho que entregar esse bem que eu acabei de adquirir para uma outra pessoa, o evicto tem direito a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Então, olha bem, não está fazendo sentido até aí. Está falando que eu coloquei no contrato uma cláusula falando que eu não serei ressarcido, mas eu serei ressarcido? Como assim? Lê o artigo todo que você vai entender. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se essa se der, tem o evicto o direito de receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou se dele informado e não a assumiu. Então, olha como foi parar a boa-fé nesse caso. A boa-fé aqui foi trabalhada com muito carinho pelo legislador. Eu coloquei a cláusula lá. Aliás, ele fez o contrato lá, né? E colocou uma cláusula lá falando de uma tal de uma evicção, que se ocorresse, por consenso, eu estaria abrindo mão, eu adquirente, de ser ressarcido. Eu sei lá o que é evicção, eu não faço a menor ideia do que é isso, correto? Só taquei minha assinatura lá. Essa cláusula adianta? Não. Vou ter direito, pelo menos, ao ressarcimento? Posso até ter perdido os acessórios lá que constam no 450. Agora, o direito ao ressarcimento eu vou ter. Porque para eu perder efetivamente o direito ao ressarcimento, para que fique exonerado ele de pagar o preço, além da cláusula de responsabilidade, o que tem que ter, que está escrito aí? Ele terá que ter me informado do risco e eu tenho que deixar claro que eu estou assumindo esse risco. Olha a boa-fé comportamental, a boa-fé objetiva. Você tem que ter virado para mim e falar assim, Renê, estou colocando essa cláusula aqui, e essa cláusula significa o seguinte, eu sei lá se eu sou dono dessa porra. Eu estou achando que tem gente aí que vai dizer que o dono é ele. Tem 2, 3 escrituras, cada um fala que é dono. Você quer comprar essa? Você quer entrar nessa? Eu já estou te dizendo que se amanhã alguém te tirar essa casa, eu não vou te devolver nada, não. Você topa? Se você topar, inclusive, a
400 mil. Você topa? Mas, agora sim, eu sei o que é evicção, eu fui informado dos riscos, eu assumi os riscos. Nesses casos, se tiver tudo isso expresso, aí sim, se eu sofrer evicção, eu não tenho direito de ser indenizado. Portanto, para concluir, a cláusula de responsabilidade, né, a cláusula que suprime a evicção, ela só tem os seus efeitos efetivos de evitar o ressarcimento se o comprador, o adquirente, que agora vai sofrer evicção, sabia dos riscos e os assumiu. Beleza? Ok? Bem, e tem aqui, em consequência disso, uma série de detalhes que a doutrina vai trazer. Por exemplo, em contrato de adesão, pode essa cláusula? Acho pouco provável de aceitarmos. Por quê? Você lembra do 424, que falava que em contrato de adesão as partes não podem previamente abrir mão de direitos que decorrem da natureza do contrato? Então, né, seria uma falta aqui no artigo 424. Contrato associado com o consumidor, bem pensado. O consumidor é um sistema protetivo. Como é que eu vou abrir mão de um direito desse? Assim, o consumidor vai ficar na mão, vai perder o bem, não vai ter direito a nada? Então, isso vale para contratos paritários entre partes. Só que no mundo do direito civil, mesmo assim, se tiver sido devidamente convencionado tudo isso. Ok? O 457, se vocês me permitem, corrobora o que eu acabei de falar a respeito das alterações. Olha o que está dito aí. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Estão entendendo o que está escrito aí? Eu sabia do risco. Eu sabia mais do que isso. Eu sabia que nem era sua. Eu sou cúmplice seu nessa parada. Eu sabia que a casa era dele, mas mesmo assim estou entrando nessa. Aí nesse caso, como é que eu vou depois pedir direito de evicção? São situações que envolvem direito hereditário, situações que envolvem, você chegou um pouquinho atrasado, talvez você não tenha ouvido exemplo, situações que envolvem uso campeão. Eu estou na dúvida, né? Porque tem um cara que já mora ali naquela fazenda há um tempão, só não sei se ele mora o tempo todo, né? As décadas lá que ele exige. Né? Então tem que tomar cuidado com a evicção, porque ela permite, ela dá espaço para a autonomia da vontade, mas entretanto, né, trabalha junto com a ideia da voz objetiva. Bom, tem vários artigos aqui, né? Eu vou tentar estudar todos com os senhores, mas ali eu chamei a atenção para os mais importantes. Um deles é o 455, que trata da evicção parcial. O que é uma evicção parcial? É aquela em que eu adquiri um bem, né? Só que parte desse bem vai me ser tirada exatamente pela evicção, ou seja, porque uma decisão vai dizer que parte do que eu comprei não era de quem me vendeu e, portanto, deve ser entregue para terceiros. Ok? Então, eu fiquei agora só com parte. A outra parte sofreu a evicção. Aí tem uma regrinha aqui para a evicção parcial, né? Porque ela vai abrir espaço para duas possibilidades e as possibilidades vão levar os nomes das ações da aula passada. Tanto pode ser movida a ação redivitória quanto a ação estimatória. Olha o que está falando aí. Ó. Se a evicção for parcial, mas considerável, o que é considerável? Isso é uma regra aí que deixa uma cláusula em aberto, né? Mas o que é considerável? Significativo. Aquela decisão que atribuiu parte do bem a terceiros levou quase todo o bem. Eu fiquei só com um tiquinho. O que você acha que vai acontecer nesse caso? Se parcial, mas considerável for a evicção, o evicto pode optar em rescindir o contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Então, nesse caso, ele tem duas escolhas. Não quero ficar com um pedacinho que sobrou, então rescinde o contrato e vai atrás dos ressarcimentos, ou fica com um pedacinho, né, e vai sofrer os ressarcimentos só sobre o pedacinho. Beleza. Agora, se não for considerado, isso é muito interessante, que aqui é um artigo que vai ao encontro daquela ideia do exercício regular de direitos. Eu sofri a evicção, é fato. Só que a evicção sobre uma parte diminuta do bem que eu adquiri. Nesses casos, você me diria, pô, eu te vendi um pedação, você está perdendo por força da decisão só um pedacinho, agora você quer extinguir todo o contrato? Não. Neste caso, se não for considerável a parte da evicção, cabe somente indenização pela quantidade que eu perdi. Vamos lá. Quanto
corresponde, na compra que eu fiz, no valor que eu paguei, aquele pedacinho que eu perdi. Corresponde a 100 mil reais. Tudo bem. Se eu fui privado de 100 mil reais, me dê aqui 100 mil reais. Ok? Agora, não, agora eu vou devolver um pedacinho para aquele lá e vou desfazer a compra toda. Não posso. Não posso. Tá? É uma lei, um artigo interessante que leva em conta aquela ideia da boa-fé na sua função limitadora do exercício de direitos. Não seria condizente com a boa-fé eu usar da evicção mínima para conseguir desfazer toda a venda. Né? Estão acompanhando o raciocínio aí? Ou já se perderam, então vou ir não? Então, corre atrás aí. Bom, os artigos 452, 453, 454 vai falar do ressarcimento a respeito dos bens acessórios, que vocês todos conhecem, frutos, produtos, benfeitorias, etc. Vamos lá. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis. Geralmente são as benfeitorias que geram ressarcimento. O que ocorre com as voluptuárias? Não sei se vocês lembram lá no segundo período, a gente já falava que as voluptuárias, quando muito, você pode levantá-las, né? Então, olha só, comprei a coisa dele, o juiz está falando que a coisa é da Brenda, vou ter que devolver para a Brenda. Ora, mas eu fiz benfeitorias, no período em que eu fiquei com a coisa, porque você não acha que você é da noite para o dia, eu vou ficar com a coisa de anos. Eu fiz benfeitorias, eu tenho direito a ser indenizado, você vai ter que me ressarcir, a Brenda vai ter que me ressarcir, né? Como é que vai ficar isso? Ó, o alienante, que é ele que me vendeu, vai me ressarcir as benfeitorias necessárias ou úteis se elas não tiverem sido ressarcidas pela Brenda, que é a dona da coisa. Okay? O fato é que eu não vou ficar no prejuízo pelas benfeitorias úteis ou necessárias. Se a Brenda ressarciu, ótimo, bem vai para ela mesmo. Né? Se ela não ressarciu, você me ressarce e depois você resolve isso com ela. Mas o fato é que eu não serei prejudicado. Ora, e quanto às benfeitorias voluptuárias? Eu posso retirá-las desde que eu não prejudique o bem principal. Se eu fiz lá uma piscina, eu não consigo tirar a piscina, ela vai ficar lá, perdi a piscina. Ok? Bom, se a Brenda vai gostar, né? A Brenda ganhou uma piscina, né? Ganhou uma piscina. 454. Se as benfeitorias forem abonadas ao que sofreu a evicção, quando tiverem sido feitas pelo alienante, esse artigo é um artigo realmente difícil de entender. Os outros, basta você ter força de vontade. Esse é um pouquinho esquisito. Porque olha só, o que esse artigo 454 está falando? Ele está me vendendo um bem, não está? Um bem que é fato, é da Brenda, mas ele está me vendendo. Olha, enquanto esse bem esteve com ele ali, pode ser que ele tenha feito as benfeitorias. Só que na hora que nós temos o processo e tudo, costuma que a Brenda vai indenizar a mim. A mim. Porque eu que estou no processo, sou eu quem estou ali envolvido com o bem, porque querendo ou não, sou eu que estou na posse do bem. Então, o que a lei está falando é o seguinte: se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção, evito, se a Brenda pagou para mim por benfeitorias, se elas tiverem sido feitas pelo alienante, estão entendendo o que está acontecendo? A Brenda está me dando dinheiro pelas benfeitorias úteis e necessárias, só que quem as fez foi você, no período em que a coisa esteve com você. Esses valores vão ser, evidentemente, levados em conta no valor que eu vou pedir dele, para ele. Quanto foi feita a venda? Foi 600 mil. Só que eu já recebi X pelas benfeitorias que você fez. Então, na hora que você me pagar, você não vai me pagar 600 mil, porque senão estaria tendo um investimento sem causa. Receber benfeitorias que você fez da Brenda e agora vai receber o preço integral? Não, as benfeitorias foram estimadas em 50 mil. Então, na hora que você for me ressarcir, você vai pagar 550 só. Para considerarmos aí os valores que eu já recebi a título das benfeitorias. Me foram pagas em função daquelas questões processuais, mas teriam sido feitas pelo vendedor. Vê aqui, né? É um troço meio esquisito aí. Bom, né? A bola está com vocês aí. Vocês vão estudar, explicar, tá. Né? É estranho, não, exatamente foi isso. Exatamente foi isso. Né? Ok? Ficar atentos aí. Vamos então para os chamados pactos acessórios.
funcionam exatamente como pactos acessórios. Mas o que é isso? Pacto acessório é quando você coloca uma cláusula ali que ela é, por sua natureza, tão importante que ela é acessória do bem ou da negociação principal. Aquela ideia mesmo de acessoriedade. Isso tanto é verdade, né, que a cláusula pode ser nula e nem por isso vai ser nula comprimida, mas a recíproca, né, ocorre. Se for nula comprimida, vai ser nulo o pacto acessório. E o que é quais são esses pactos acessórios? Geralmente, vocês vão perceber pelas explicações, são condições colocadas em contrato de compra-venda. Lembra da condição entre futuro incerto? Você pode brincar com aqueles fatores de eficácia aqui dentro da compra e venda. Então, cuidado. Você tem a retrovenda, você tem as duas cláusulas de satisfação, venda com tempo e venda à prova, a preempção, também chamada de preferência, e a venda com reserva de domínio, e a venda sobre documentos. Muita coisa aí. Fica espertinho. Né? Vai cair na prova? Semana que vem? Vai. Tudo que eu falar até hoje vai. Se não der tempo de ver tudo, você pode repetir um pedaço. Sério isso? Oi? Não sei. Bem provavelmente, acho que começa lá daquela parte que não é nível. Então vamos lá. Seção 2 das cláusulas especiais de compra e venda. Não vai rolar, não sei que se apele para os meios ilícitos, que é a famigerada cola, não vai rolar de passar de ano se não estudar. Essa matéria não dá para empurrar igual a parte geral e o direito das obrigações, você não tem que pegar e estudar. Então, seção 2 das cláusulas especiais da compra e venda. Como eu falei, a natureza desses institutos é geralmente de elemento acidental. Precisa, vamos raciocinar aqui para a gente dar conta disso? Precisa de ter isso na compra e venda? Não, mas se tiver, passa como qualquer cláusula da compra e venda vincular as partes. Ok? É um pacto, que geralmente você vai ouvir a expressão pacto que gera uma compra e venda. Algo que você juntou numa compra e venda. E a partir daquele momento, né, passa a interferir nos direitos e deveres das partes. Então, o que é a retrovenda? Retrovenda, você vai entender assim, nada mais é do que uma cláusula resolutiva. Tá? Uma cláusula ou condição resolutiva. O que é uma condição resolutiva? É um evento futuro incerto que extingue um contrato. Não é? Está lembrado lá do segundo período? As condições podem ser suspensivas ou resolutivas. O que é suspensivo? Eu espero implementar um evento futuro incerto para que se adquirem os direitos que decorrem do contrato. Não é isso? O que é uma condição resolutiva? Quando ela é implementada, extingue os efeitos. Qual é o efeito principal da compra e venda? Qual é a obrigação que as partes assumem? Não é de transferir a propriedade? Então, o que vai acontecer na retrovenda? Eu te transfiro a propriedade, mas se acontecer a retrovenda, você tem que devolver a propriedade. Por isso que é retrovenda. Retro não é voltar para trás? Veja que eu não estou fazendo dois contratos. Eu não estou fazendo um contrato com você de vender o bem, e depois estou fazendo outro contrato de comprando o bem. O mesmo que eu vendi. Eu estou colocando essa possibilidade de comprar o bem que eu estou te vendendo na compra e venda que nós estamos fazendo. Por isso que eu falei para você que é errado você encontrar isso, mas são bem curiosos esses institutos. O que está acontecendo aqui? Vou vender para o seu bem. Ok? Tem que ser bem imóvel. Já digo isso, daqui a pouco nós vamos bater mais nessa tecla. Porque para os bens móveis, diz a doutrina com razão, que isso criaria um tumulto danado, né? Nós sabemos que a transmissão de propriedade imobiliária ela é muito fácil de se fazer, por mera tradição, e ia dar uma bagunça danada, né? Terceiros iam ser envolvidos nessa situação, etc. Mas como você tem mais segurança jurídica quando você faz a venda de um imóvel, né? Tem uma escritura que é levada numa matrícula, tudo muito declarado, o que vai acontecer nessa escritura? Vai estar escrito o seguinte: o vendedor, o hora vendedor, se assegura, né? Ou assegura o direito de, num determinado período de tempo, comprar o bem que ele está vendendo agora. Vai ter que estar na cláusula. Tudo isso é uma cláusula, né? Isso aqui é uma cláusula de retrovenda. Naquele contrato de compra e venda tinha uma cláusula estabelecendo o direito à retrovenda. Então, como eu disse, retrovenda nada mais é do que uma cláusula de um contrato de compra e venda que tem efeito resolutivo. Implementada a intenção, e onde que está o evento futuro incerto? Se
então o vendedor quiser usar esse direito. Se ele quiser usar o direito de comprar de volta, né, isso vai, evidentemente, retirar os efeitos da alienação que ele está fazendo. Porque quando eu vendi, eu transferi você a propriedade. Transferi. Quando eu exercer a retrovenda, eu estou pegando ela de volta. Evidentemente que eu vou te pagar, né, nós vamos ver aqui, vai ter prazo e tudo mais. Ok? Então veja, é retrovenda, não é recompra. Eu não estou vendendo para você, tocando minha vida para lá, você a sua para lá, e no belo dia eu falo assim, ô velho, deu vontade de comprar aquele bem de volta. Você me vende ele aí? Não, isso aí foram duas operações que coincidiram de ser feitas. Eu estou falando de uma operação, de um contrato de compra e venda que vinha com uma cláusula para contando ao vendedor comprar de volta o bem que ele está vendendo. Isso tem efeitos práticos curiosos. Se for duas negociações, tem dois ITBI, tem duas matrículas, tem dois um monte de coisa. Se for retrovenda, não. Nós vamos, numa única operação só, resolver esse bate e volta. É como se fosse, se eu colocar isso na prova, eu vou falar que você endoidou, mas é como se fosse uma cláusula estilingue, né? Ela, pum, bateu, vendeu, eu estou pegando de volta. Bateu, vai, voltou. Ok? Oi? Estilingue não, numerando. Não, pode ter um interesse, benefício de ordem econômica, acho comprovável, mas algum interesse, a Brenda, você está me vendendo, só que você está passando um momento de dificuldade. Você gosta muito daquele bem, entendeu? Só que você, poxa, amanhã entende que pode ter uma quantia de dinheiro aí para recuperar esse bem. Então, aí você fala, posso de retrovenda, você está te garantindo um direito potestativo, desde que usado no período de tempo lá, para recuperar o bem. Então, às vezes, cai como uma luva, né? Às vezes cai como uma luva. Seja um imóvel. Seja não tem que ser um imóvel. Pois é, aí no caso, não precisa fazer registro, para escritura. Não vai precisar de recolher todos os encargos, tributos, mas algumas alterações vão ter que ser feitas, evidentemente. Tá? 15.5. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito, olha o que é a retrovenda. O vendedor de uma coisa imóvel pode reservar-se o direito de recomprá-la, de recobrá-la no prazo X, tá? Então, vai ter um período aí que a gente chama de período de resgate. O que é o período de resgate? É o espaço de tempo que eu vou ter entre a alienação e a retomada do bem. Não pode ficar indeterminado. Ah, tá, estou te vendendo, o dia que eu quiser eu posso pegar de volta. Não, então um período de tempo aí, né? Entre a alienação e a retomada do bem. Que período de tempo que é esse? Máximo, você grita aí, de 3 anos. As partes podem pôr o prazo de 6 meses? Pode, não. 7 meses, 8 meses? 3 anos e 5 meses? Não. Aí o entendimento é que a parte excedente pula. Pode até mais de 3 anos. Os 3 anos e 5 meses, vamos considerar os 5 meses aí. Pode ir até 3 anos. Então, entenda bem aí a retrovenda. O vendedor de coisa imóvel reserva-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Ó, vendi para ele, qual é a contrapartida da entrega da coisa? O preço, não é? Então tá. Eu não vou simplesmente exercer a retrovenda e pegar a coisa para mim de volta e ele vai ficar com prejuízo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que restituir o preço que eu recebi, reembolsar as despesas do comprador, inclusive as que ele teve durante o período de resgate. Vamos imaginar que eu uso o prazo de 3 anos e no último dia eu exerci esse direito. Durante 3 anos eu tenho despesas ali, ok? Elas também devem ser ressarcidas. Desde que, só um minuto, foram efetuadas com autorização escrita do vendedor ou para a realização de benfeitorias necessárias. Vamos pegar a parte das benfeitorias necessárias. Enquanto ele esteve com o bem, na propriedade do bem, que foi transferido para ele, ok? Joia? Ele fez benfeitorias necessárias. Agora eu quero exercer a retrovenda. Eu quero exercer o direito de resgatar o bem, pegá-lo de volta para mim. Eu tenho que indenizá-lo pelas benfeitorias necessárias que fez. Afinal de contas, o bem vai voltar a ser meu. Né? Foi. Nesse caso aí, o comprador ele tem questão de. Esse tempo ele fica proibido de vender imóvel? Ele fica proibido. Vamos ver isso. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Bom. 506. Até pela adiantada das horas, eu vou seguir a ordem direitinho aqui, tá? Se o comprador se recusar a receber as quantias, ele faz jus. Que quantias? Aquelas que eu tenho que pagar para ele para
direito de resgate. O vendedor, para exercitar o direito, pode depositá-la judicialmente. Na verdade, quando você ouve essa expressão, você lembra na hora daquela ideia de consignação e pagamento. Não é. A ação correta aqui é a ação reivindicatória. Eu vou mover uma ação com base na retrovenda para reivindicar o bem para mim. Eu quero a propriedade. Só que nessa ação, eu já deposito o valor ali para dizer que da minha parte está tudo cumprido, está tudo direitinho. Tá bom? Você lembra que eu falei? A gente acha que consignação serve para tudo. Tá? Qualquer coisa que eu tenho que depositar, não, a consignação tem uma função específica e não seria aqui aquela de garantir o direito de resgate. A garantia do direito de resgate aqui, o depósito do preço, vem numa ação própria, que é a ação reivindicadora. Tá? Mas de novo, colega, como diz a Brenda aí, gostou? Isso é problema das meninas. As meninas vão explicar, né? As meninas do processo vão explicar isso para vocês. Que ação, que caminho, como é que é movido isso. Verificada a insuficiência do depósito judicial, veja bem, quis exercer o direito à retrovenda de resgate, depositei o preço lá, só que o juiz entende que eu depositei a menos. Não será o vendedor restituído na propriedade até não pagar integralmente o que vai dever ao comprador. Então, enquanto eu não pagar bonitinho, tudo que eu tenho que pagar para você, que é o preço, mais benfeitorias necessárias, mais despesas que você efetuou com a minha autorização enquanto esteve na propriedade do bem, eu não consigo resgatar. Mas se eu pagar tudo direitinho, tem como você se opor? Não. Aí nós vamos ter a questão que ele colocou. E se terceiros estiverem envolvidos com relação a isso? Você vai ver que a retrovenda pode ser exercida contra os terceiros. Vocês todos entenderam a pergunta dele? Ele está dizendo o seguinte: ele era proprietário do bem, não era? Tinha lá uma propriedade, digamos, precária, no sentido de que em qualquer momento eu podia pedir o bem de volta, dentro do prazo de 3 anos, não é isso? Mas ele era proprietário, não era? Em função disso, ele pode eventualmente ter vendido para você, não pode? E a pergunta dele é: e agora? Eu posso tomar o bem de você que adquiriu dele? Olha o que está escrito aí, colega. Me responda você mesmo. O direito de retrato, que é o direito de resgatar o bem, primeiro, ele é cessível e transmissível. Isso é bom, hein? Lembra da sessão de crédito? Eu tenho direito aí de exercer a retrovenda. Eu posso estar dando funditivo para a Brenda, para outra pessoa? Posso. Posso negociar? Sessão onerosa, sessão gratuita? Posso. Mas o ponto que interessa ao colega é o seguinte: e poderá ser exercida contra o terceiro adquirente. Ok? Respondeu a sua pergunta, ativo? Posso exercer contra você? Pode. Posso. Por que a lei colocou que eu possa fazer isso? Porque é compra-venda de imóvel, isso tudo estava muito claro lá na matrícula do imóvel, que tinha lá, né, uma possibilidade de amanhã quem vendeu para ele, né, pegar o bem de volta. E você então comprou nessas circunstâncias. É claro que evidentemente se eu tomar o bem de você, você vai também acertar com ele os prejuízos dele. Mas está bem, só um minutinho. Está bem entendido isso aí, respondendo a sua pergunta. A retrovenda, ela cria direito real, direito de sequela, direito de perseguir a coisa com quem quer que ela esteja. Então, mas essa aí, a indenização que vai pagar novamente, vai ser a pessoa que você comprou, você vai pagar o... Exatamente. Ok? Algum princípio de evicção. Só que você não pode falar evicção porque é um pressuposto da evicção aí, né, de que a venda teria sido feita por uma pessoa que não era dona, que não é o caso aqui. Ele é efetivamente dono. Né? Vou exercer contra ele, mas ele pagou o preço, não pagou? Nós vamos ter que ir em cadeia resolver essa questão regressiva aí. Porque ninguém passa em prejuízo. Todo mundo vai ser devidamente ressarcido. Ok? Às vezes é aí que dá problema. Essa questão vai ser judicializada para saber exatamente se o preço pago foi integral, porque o que você está acreditando é que vendeu para um e vendeu para diferente preço. Tudo isso vai ser discutido no processo para que ninguém saia prejudicado. São expressões sinônimas. Significa o quê? Eu estou exercendo a retrovenda. Então, cuidado, a retrovenda, né, pode ser exercida contra terceiros que eventualmente tenham adquirido bem após a primeira compra e venda, que era aquela onde tinha a cláusula pactuada de retrovenda.
só pensando aqui na boa objetiva, tem parte da doutrina que fala que para exercer esse direito, eu acho um tanto um exagero, porque como eu falei, isso tudo vai estar na matrícula lá do imóvel, pode ser que você sabia disso, mas tem parte da doutrina que, em respeito à boa objetiva, fala que para exercer contra terceiros, ele tem que ter sido devidamente informado. Né? É aquela ideia do dever anexo de informação. Né? Para levar a última raça, a ideia da boa objetiva. O 508, tá, gente? Rapidinho aqui, está falando que se 2 ou mais pessoas couberam o direito de retrato. Bom, eu posso ter propriedade condominial, não posso? Quando vendemos para ele, colocamos aquela cláusula, não era só eu o dono, éramos nós dois o dono, nós dois estávamos vendendo para ele. E aí fica aquela discussão, os dois têm que exercer o direito de retrato conjuntamente, um só pode, como é que fica isso? Está tudo escrito aí, tá? Só ler o artigo 508, você vai perceber que está tudo escrito aí. Bom, vamos para cá, para a cláusula de satisfação. Pelo menos até a cláusula de satisfação, eu preciso estudar, porque inclusive já estou com as questões bem colocadas aqui na prova, então até aqui eu tenho que passar hoje. Bom, cláusulas de satisfação, elas, a primeira coisa para você entender, elas vão operar inversamente à retrovenda. A retrovenda não é uma ideia de que eu te vendi uma coisa, mas tem uma condição resolutiva, de eu poder pegar de volta o bem. Aqui é o seguinte, eu te vendi uma coisa, mas tem uma condição suspensiva. Ou seja, enquanto você não se manifestar nos termos dos artigos 509 e 502, a venda não se reputa terminada, acabada, pronta. Eu preciso da manifestação sua, nesses termos da lei aqui, para que efetivamente se dê a operação da compra e venda. Então, de novo, condição, só que condição suspensiva. Enquanto não houver a manifestação do comprador, não se aperfeiçoa a compra e venda. Então, vamos ver aí, ó. Vamos trabalhar essa mesma ideia a respeito da tradição. Normalmente, quando eu te entrego esse celular aqui, você passa a ser dono, não é? O que vai acontecer, que você vai ver aqui agora, é que, de uma maneira muito curiosa, a entrega do bem para você não opera a transmissão da propriedade, porque ela está condicionada, essa transmissão da propriedade, ao que consta do artigo 509 e 510. Você vai ter a posse. Você vai ficar como se você fosse um comodatário, alguém que está na posse de um determinado bem. Para adquirir a propriedade, que é o que se espera com a compra e venda, transmitir a propriedade, você tem que enquadrar a operação que está escrito aqui nos artigos 509 e 510. A primeira é a chamada venda a contento. Tem uma expressão latina que é mais usual em prova, tá? Cláusula ad gustum. Cláusula ad gustum. É de gosto mesmo, não é de gostar. Cláusula ad gustum. G-U-S-T-U-M. O que está escrito aí? Ó? A venda feita a contento do comprador, a venda feita a contento do comprador, entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa tenha sido entregue. Olha o detalhe que eu acabei de te falar. Já está você. Já houve a transmissão da propriedade? Não, o que normalmente ocorreria, porque a propriedade se adquire com a tradição. Mas não. Você ainda não é dono. Você vai ser dono só quando você se manifestar. Em que sentido a sua manifestação? O que está escrito aí? Que você agradou da coisa. Por isso que é de custo. Tem gente que cai de pau nessa cláusula porque fala que essa condição é contestativa demais. Eu te vendi, a coisa está com você, mas eu ainda não sei se está tudo ok. Pode ser que você vire e fale assim, não gostei não, toma aqui de volta. Isso desequilibra, né, a manifestação de vontade, deixa uma das partes senhor da razão, concorda comigo? Aí a doutrina vai tecer uma série de considerações, dizendo que não é tão arbitrário assim, porque de qualquer forma ele tem que gostar, não é simplesmente, não quero. Agora, como que você mensura se o cara gostou ou não gostou? Não está na cabeça dele? O fato é que é uma propriedade, é uma operação, desculpe, não se trata ainda de propriedade, mas um contrato de compra e venda é caríssimo. Por quê? Porque eu fiz a operação, mas estou esperando a palavra final do comprador. Basta que ele fale assim, não agradei. Eu dou esse exemplo, talvez tenha até dado nessa sala no segundo período, quando a gente estava falando de condição suspensiva, que é muito interessante do vinho, né? Olha só, em grandes restaurantes, né? Como é que é feita a alienação de uma garrafa de vinho? Cara, não estou falando de bobagem, não estou falando que o cara abriu uma garrafa de vinho, ele é caríssimo,
mais de R$1.000. Só que a compra e venda ainda não é toda perfeita. Só depois que o adquirente provar e falar, não, tudo bem, pode servir. Se ele virar e falar assim, não, essa safra não está muito boa não, por favor, porque não, acabou de fuder tudo. Ah, não, mas já abriu, vai ter que ficar. Não, a venda é ad custo, sujeita a conflito do comprador. Então, se você recebe um bem para dar uns rolezinhos, né, um carro, fazer um test drive, tudo isso é venda ad custo. Se você não gostou, não é valia. Ah, mas por que o vendedor faria isso? Não, talvez a única forma dele acessar o comprador. O comprador é um comprador que te interessa muito, então deixa com ele, depende da operação. Isso é muito comum em quê? Roupa, alimento. Vou deixar você para roubar, ver se serve, se gosta. Mulher não faz muitas compras, né? Roupa, então fica você lá na sua casa, experimenta. Aí tem umas, são tão danadinhas, né? Que aí usa uma vez, olha, não gostei, né? Aí depois posta tudo no Instagram. Antes fosse. Antes gostei, não. Aí é o brasileiro, cara, né? Mas aí, geralmente, o artista não dá essa opção. Nunca pensou em comprar, né? É importante de comprar. O que muda do 509 para 510? Vamos lá. O que muda do 509 para 510? Que no 510 você tem um critério para aferir a manifestação da vontade. Só um minuto, meninos. No 510 você tem um critério para aferir o interesse do comprador que é bem mais objetivo. Olha só. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob condição suspensiva. Bom, então o comprador está com o bem ali, o fato está com ele na posse, não quer dizer que ele adquiriu, correto? Que ele vai provar, vai experimentar. Só que agora, olha só, também a venda sujeita à prova presume-se feita sob condição suspensiva de ter a coisa, as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja ela idônea para o fim a que se destina. O que muda? A doutrina deixa isso muito claro. É que na venda sujeita à prova, você, comprador, não pode ficar com a coisa e depois falar assim, não gostei. Não é tão subjetivo. Você tem que provar para refutar e não fazer a compra e venda, né, efetivamente celebrada, que a coisa não tinha as qualidades que o vendedor disse que tinha, ou não prestou aos fins a que se destina. Então, veja bem, vendi para você a prova. Você está provando. Vendi um trator, alguma coisa, está provando lá. Ok? Está certo que você ainda pode, eventualmente, usar dessa condição, dessa cláusula, para falar assim, não, ele não roubou. Só que se eu conseguir provar que o que está no contrato é exatamente o que eu te entreguei, que a coisa tem mesmo as qualidades, se eu conseguir provar esse juízo, e que ela cumpra as funções dela, aí você não vai poder tirar o corpo fora, não. É diferente. Está vendo quando você vai orientar o seu cliente? Se você está do lado do comprador, você faz a de uso. Porque você dá para ele a possibilidade de ele simplesmente pensar, não gostei. Agora, se você está do lado do vendedor, você faz a prova. Porque você coloca lá a descrição das qualidades, você coloca o que a coisa tem que dar conta de fazer, e se isso estiver presente, não quero, não tem isso de não quero não. Os critérios agora são bem mais objetivos. Ok? Oi? Tem também, mas espera, 512. É igual o colega, hein? Tá tudo aqui. Artigo 511. Primeiro. Em ambos os casos, ou seja, em qualquer dos casos aí, né, na venda contínua ou na venda sujeita à prova, as obrigações do comprador, você sabe que não é uma obrigação de dono, porque ele está ali com a posse só direta, mas o dono continua sendo vendedor. Está escrito, nós acabamos de ver, né, que nessas cláusulas de satisfação, o fato de ele deixar o comprador do bem não transferiu ainda o domínio. Então, olha só, em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário, enquanto não manifestar a aceitação. Então, você está lá para decidir se quer ou não ficar com a coisa. Você é dono? Não, dono sou eu. Tem uma condição suspensiva aí para você se tornar dono, que é você dizer que gostou ou que quer ficar com a coisa sujeita à prova, ok? Então, qual é o status jurídico seu de comodatário? Comodatário é quando você fica com o bem de uma outra pessoa na sua posse. E aí você tem que ir lá no comodato para ver as consequências que podem decorrer. Eu vou te falar só uma, para você ilustrar aí que a que recairia sobre os riscos. Tá ele lá com a coisa, beleza? Aí vem
um dilúvio lá e vai a coisa, estraga a coisa. Ele vai ter que me dar outra? Não, ele não teve culpa, respeite dono. Quem é o dono? Sou eu? Vendedor? Agora ele está com a coisa e culposamente a coisa se perde. Ele vai ter que me indenizar? Vai, porque aí agora houve perdas e danos. Então, de qualquer forma, eu acho que a questão central é essa que vocês conseguiram deduzir pelaquela regra de que a coisa merece para o dono. Você tem que entender isso. Normalmente eu transferi para você, outra tradição, você já é dono, aí a bagaça é sua agora. Se eu for responder, vai ser por evicção, tal, mas a coisa estava perfeita. Não tem evicção, não tem escritório, não tem nada. O problema é seu. Só que nessas cláusulas, quando tem condição suspensiva, você está na posse, você não está na propriedade. Então, se o bem vier a se perder, a responsabilidade é do alienante. Vamos para a prevenção? Está vendo aí? Isso, galera. Não, agora que eu vou fazer a